Olá, alunos! Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Voltamos para mais uma aula de Geografia, onde trataremos do assunto Direito à Cidade. Acompanhe comigo através do material de vocês. Para quem pegou o material na escola, pode acompanhar através do texto impresso. Para aqueles que realizam a atividade através do formulário, podem acompanhar a leitura através do formulário também, ou até mesmo aqui comigo através dos slides. Vamos lá? Bom, direito à cidade. O que significa e como funciona? É isso que nós vamos entender um pouco hoje. O direito à cidade, definido do Brasil pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado por lei posterior chamada de Estatuto da Cidade, é uma garantia que todo brasileiro tem de usufruir da estrutura e dos espaços públicos de sua cidade, com igualdade de utilização. Então, aqui nesse trecho, a gente pode perceber que é garantido por lei na Constituição Federal de 1988, que nós, os cidadãos, possamos usufruir das estruturas e dos espaços públicos da cidade, com igualdade de utilização. Então, se próximo da sua casa existe uma praça e ela é pública, todos igualmente, sem diferença de classe social, pode fazer uso dessa praça. Não só no seu bairro, mas em qualquer local da sua cidade ou até do país, sendo lugar público, garantido por lei e pelo Estatuto da Cidade, que nós possamos desfrutar e usufruir desse espaço, ok? É um conceito francês que trata da importância de um ambiente urbano digno para todos os seus moradores e da necessidade de dividir-se todos os benefícios e problemas do ambiente urbano de forma igual. Então, aqui fala um pouquinho também sobre os problemas do ambiente urbano. Então, direito à cidade, você tem o direito de usufruir, mas também tem o direito de tratar dos problemas referentes ao ambiente urbano, onde você vive, onde você usufrui do espaço. Vamos entender melhor o conceito de direito à cidade. As demandas sociais decorrentes do forte e rápido processo brasileiro de urbanização demandaram a inclusão de leis específicas a respeito do direito à cidade na Constituição Federal de 1988. Trata-se de um capítulo denominado Política Urbana, composto pelos artigos 192 e 183. Portanto, pode-se entender que se trata de uma garantia constitucional. No entanto, ela não basta por si só e é necessária a exigência de uma lei complementar que traz a regulamentação dessas garantias. Então, vamos entender essa parte. Na Constituição de 1988, nós garantimos, por lei, o direito à cidade. E tem um capítulo nessa Constituição denominado de política urbana. Então, essa política urbana trata de garantir que seja cumprido o direito à cidade. Só que aqui mesmo, nesse parágrafo, diz que não basta só a gente ter uma garantia. Basta que precisa ter uma lei complementar que vai regulamentar essas garantias. Então, a gente vai entender um pouquinho mais a seguir. Vamos lá. Na prática, a aplicação do Estatuto da Cidade e, por consequência, a utilização do direito à cidade é uma questão muito discutida, tanto em termos urbanísticos quanto sociais. Percebe-se uma série de violações recorrentes a esse direito, garantido constitucionalmente. Então, não adianta só a Constituição dar para a gente esse direito à cidade.
hoje em dia, a gente percebe muitas violações referentes ao direito da cidade. Por isso que é importante nós sabermos quais são os nossos direitos para que a gente possa fazer uso corretamente dos locais onde a gente possui o direito. E se caso esses locais estiverem violando o Estatuto da Cidade, nós temos a garantia da lei, né, ao nosso lado, para que seja cumprido o Estatuto da Cidade ao nosso favor. Então, aqui a gente vai citar agora alguns exemplos de violações no Estatuto da Cidade. Bom, sabe-se, por exemplo, que algumas cidades com forte apelo turístico para classes mais altas no Brasil utilizam-se de pretextos de programas sociais para devolver determinadas pessoas, em geral, pedintes, pessoas sem renda ou andarilhos para sua cidade de origem. Então, vamos entender o que é isso na prática. Vamos imaginar uma cidade turística. Numa cidade turística, quando um turista ele vai nessa cidade, ele imagina essa cidade, uma cidade linda, limpa, é uma cidade que não tenha assaltos, que não tenha pessoas dormindo na rua, que não tenha crianças no semáforo, pedindo dinheiro. Então, o que essas cidades, para elas manterem esse padrão de beleza, de ordem, eles utilizam de pretextos programas sociais para devolver as pessoas à sua cidade de origem. Então, vou citar um exemplo. Eu moro em São Paulo, mas vou para Fortaleza, numa cidade turística. E lá eu me instalo, mas não deu certo. Então, eu preciso de emprego, mas não tenho emprego. Aí começo a vender coisas no semáforo, fazer usos de passar de porta em porta pedindo as coisas, ou até mesmo não tenho dinheiro, não tenho condições para retornar à minha cidade de origem. Então, essas pessoas acabam se tornando pedintes, pessoas sem rendas, andarilhos, que não conseguem voltar para sua cidade ou até mesmo não tem mais nada na sua cidade e não tem o como, nem o porquê elas voltarem. Voltar para ficar na mesmice, elas preferem ficar onde estão. Então, algumas prefeituras, eles usam isso como pretexto, alguns programas sociais, para fazer com que essa pessoa volte para sua cidade de origem e abandone essa cidade atual, para que ela fique com as características de uma cidade turística. Bom, se a pessoa não deseja retornar à cidade de origem, é uma evidente infração ao direito à cidade, mesmo que seja odiernamente observada nas atitudes de diversas prefeituras. Então, essa palavra que eu vou destacar aqui para vocês, essa palavra odiernamente quer dizer, mesmo que seja, hoje em dia, observadas as atitudes de diversas prefeituras. Então, essa palavra quer dizer que, hoje em dia, ainda acontece esses fatos. Em casos menos extremos, mas igualmente graves, sabe-se de áreas urbanas que são quase que exclusivamente frequentadas por determinadas classes sociais, havendo inclusive discriminação, como a atenção de seguranças e forças policiais. Então, imagine você, sabendo que existe um lugar público, onde você tem o direito de frequentar, só que quando você vai até esse lugar, há pessoas ali te barrando a sua entrada, não deixando com que você usufrua do espaço e trazendo até mesmo
seguranças ou forças policiais para barrar a sua entrada. Então, isso é um grave descumprimento do direito à cidade. Então, por isso que nós precisamos entender os nossos direitos para que a gente possa, sim, colocá-los em prática. E estar sempre pautados no direito à cidade, no Estatuto do Direito à Cidade, que vai garantir para nós essa igualdade. Outra ofensa direta ao direito à cidade é, por exemplo, a poluição e a degradação ambiental de ambientes urbanos, como rios, mares, praças e parques. Então, da mesma forma que nós temos direito de frequentar lugares, nós também temos o dever de manter esses lugares limpos. Então, se você vai até, um exemplo, uma praça, fazer uso da praça, que é um ambiente urbano, que é um ambiente que é garantido por lei que você faça uso, e lá naquele lugar você acaba agredindo o meio ambiente com poluição, deixando lixos, ou arrancando uma árvore, ou fazendo algo que não seja correto. Então, o direito à cidade, ele também garante que o local onde nós iremos frequentar seja um local limpo. E limpo por quem? Por nós cidadãos que vamos fazer uso desses locais. Existe uma questão urbanística e social no que diz respeito ao direito à cidade. De forma geral, é fácil imaginar que pode-se pensar em um espaço urbano que seja utilizável e aproveitável por toda a população. Então, assim, a gente pode imaginar um espaço urbano que seja utilizado e aproveitável por toda a população. Mas será que isso é possível? Será que é possível que a gente consiga atender a todos em um mesmo espaço, em um mesmo ambiente? Bom, no entanto, é necessário considerar a multiplicidade de grupos e interesses humanos. Imagina-se, por exemplo, que transformar uma praça antiga e pouco cuidada em um local adequado para a prática de esportes radicais sobre rodas, como o ciclismo e o skatismo, por exemplo, seja algo benéfico para a cidade. Então, vamos imaginar esse cenário. Então, nesse cenário, o que o texto diz para nós? Transformar uma área, uma praça antiga e pouco cuidada. Então, vamos imaginar nessa praça que é pouco cuidada e eles querem transformar essa praça em um local para a prática de esportes radicais e sobre rodas. Então, ali vão ter jovens e crianças praticando ciclismo, skatismo, e que isso seja benéfico para a cidade. Então, transformar essa praça que está pouco cuidada em algo para a prática de esportes radicais resolveria o problema daquele local? Então, a gente pode pensar, para um grupo de pessoas, isso seria bom, isso seria legal. Ainda mais se naquele local tenha muitos jovens, muitas crianças e jovens. Isso seria o ideal, ter um local para eles. Mas e para as outras pessoas? Será que aquele local, esse novo local, vai ser bom? Será que eles iriam fazer uso? Será que um idoso ou uma pessoa que queira só passear com a família vai gostar dessa nova praça? Será que aquelas pessoas que estão acostumadas a sentar no banco só para tomar um sol vão gostar dessa nova praça? Onde vai ter vários jovens praticando ciclismo, skatismo. Então, a gente precisa também pensar no direito à cidade, mas também precisamos ficar atentos nessa questão, na questão da multiplicidade de grupos. Por quê? Porque um grupo ele é formado por várias pessoas
e várias pessoas com interesses diferentes. Então, nesse grupo, eu vou ter idosos, eu vou ter crianças menores, onde as crianças menores gostariam de parquinhos, onde os pais gostariam, né, de parquinhos para que essas crianças brincassem. Vai ter também o público jovem, que gostaria dessa transformação, que seria muito interessante. Então, a gente tem que pensar que o direito à cidade, ele também traz muitas questões, onde tem que ser muito discutida para quê? Para que faça bom uso daquele espaço, para que aquele espaço seja utilizado adequadamente e que seja direcionado ao público certo. Vamos continuar. Quando isso ocorre, pode-se esquecer, por exemplo, do grupo de pessoas que utilizava a praça, mesmo que em condições ruins, para descansar, tomar sol e conviver sem prática de nenhum esporte. Pode-se considerar também a demanda de cidadãos que vivem em torno daquela área urbana e gostariam de praticar diferentes esportes, mas não possuem local adequado para isso, nas proximidades. Então, aqui, no texto, ele diz, né, essa diferença. Nessa praça, hoje, atende um grupo de pessoas. Se essa praça mudar, ser transformada em uma praça para esportes radicais, ela vai mudar o foco e o grupo de pessoas que vão acessá-la, que vão frequentá-la após a mudança. É um caso onde a multiplicidade da utilização urbana conflita diretamente, mesmo que em uma atitude onde tenta cumprir o Estatuto da Cidade de maneira bem intencionada. Então, assim, a gente vê aqui esse conflito. Está se cumprindo o Estatuto da Cidade, porém, de uma forma que conflite com os interesses de vários grupos de pessoas que convivem em um mesmo ambiente. Bom, agora, após a leitura do texto, vocês vão refletir através de algumas perguntas que eu coloquei para vocês. Vamos lá. Pergunta número 1. Ao que se refere o direito à cidade? Ao termo direito à cidade. Então, o que esse termo direito à cidade quer dizer para nós? Vai ter as alternativas. Aqui eu não coloquei as alternativas. Eu só estou apresentando a pergunta para vocês, mas vocês irão pensar conforme a leitura que vocês fizerem no texto. Se quiserem, pode pesquisar melhor na internet sobre o direito à cidade. E vocês vão escolher uma alternativa só para responder. A questão número 2 diz assim, leia o trecho a seguir. É um caso onde a multiplicidade da utilização urbana conflita diretamente, mesmo que em uma atitude onde tenta cumprir o Estatuto da Cidade de maneira bem intencionada. Então, esse é o trecho. Aí vem a pergunta, qual o significado do termo em destaque no trecho que você acabou de ler? Então, o termo em destaque seria esse termo aqui. Multiplicidade da utilização urbana. Então, esse é o termo que está em destaque. Multiplicidade da utilização urbana. O que quer dizer esse termo, multiplicidade da utilização urbana? Então, vocês podem retomar o texto, ou até mesmo através da explicação, já deu para entender o que significa essa multiplicidade. Então, essa multiplicidade, a gente pode pensar nos grupos, variados grupos de pessoas e seus diferentes interesses. Então, nós temos pessoas que vão utilizar o mesmo espaço urbano, mas elas têm interesses diferentes. Por exemplo, o grupo de idosos tem os seus gostos, os jovens também, as crianças, por sua vez, também. Então, isso gera uma multiplicidade. São várias pessoas ou vários grupos que pensam de maneiras diferentes.
ou elas querem algo diferente uma das outras. Então, isso gera uma multiplicidade, ok? Aí vocês vão pensar certinho para poder responder a questão número 2, que também é de alternativa. Vocês vão escolher apenas uma, A, B, C ou D. Agora, já a questão número 3, que é para refletir. No local onde você mora, você acredita que todas as pessoas possuem os mesmos direitos? Se sim, cite um exemplo. Então, na alternativa 3, vocês não terão alternativas para escolher. Vocês irão citar, vocês vão escrever. Então, vocês vão analisar o bairro de vocês, analisar os espaços públicos. Vocês podem não só o bairro, mas como a cidade no geral, para poder responder, ok? Pode também convidar o pai ou a mãe para ler junto com vocês o texto e para que vocês possam responder com mais autonomia e até mesmo com mais, pensando mais na sua cidade num todo, através do conhecimento que os seus pais têm de alguns locais públicos, onde até mesmo vocês ainda não visitaram, ok? Feito isso, para quem pegou a atividade na escola, vai responder na própria folha e entregar. Para aqueles que estão acompanhando através do Google Forms, vão responder no próprio formulário e enviar, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês até o momento e até a próxima aula.